A presidente do Supremo, Rosa Weber, divulgou bastidores da visita que ela e o ministro Alexandre de Moraes fizeram aos detentos das penitenciárias da Colmeia e da Papuda, em Brasília. Em seu discurso de despedida da corte, a ministra afirmou que Moraes foi aplaudido pelos detentos. Ministro Alexandre, companheiro indefectível de andanças, jamais recusou um dos meus convites para visitar unidades prisionais e me tornou testemunha do apreço que os detentos têm e as detentas por sua excelência. Rezamos juntos, convidados pelos detentos, de 8 de janeiro, né? E depois percorremos diversas celas, tanto da Colmeia quanto da Papuda, e o ministro Alexandre foi aplaudido. Eu não. O ministro Alexandre, né? Também provou, né? Enfim, o ministro Alexandre é realmente um companheiro insubstituível. Bom, nós aqui de Oeste Sem Filtro fomos entender melhor o caso. Nós conversamos com uma mulher que foi presa pelo 8 de janeiro e que estava na Colmeia no dia da visita dos ministros, em 6 de março deste ano. Ela relata como foi a visita de Moraes e Rosa Weber e em qual circunstância ocorreu esse aplauso relatado pela ministra. O nome da presa foi preservado. Nós também aplicamos um efeito sonoro na gravação para que sua voz não seja reconhecida. Vamos acompanhar. O que aconteceu? Ele foi lá nos visitar. O vice-diretor foi nos avisar para a gente manter a calma. Ele entrou na ala D primeiro. Tava ele, a Weber e a Segurança Nacional. Eles entraram com metralhadora. Os agentes dele lá, segurança dele, com o dedo engatilhado, com o dedo no gatilho, apontando para as mulheres. E com a mão também no spray de pimenta. Mas isso a gente dentro da cela. Ele estava atrás da cela, mas a Força Nacional apontando pra gente. Todos sentados, a gente ouviu os aplausos da ala D, mas porque a Rosa Weber fez as pessoas agradecerem ele e aplaudirem. Isso tudo foi relatado nos banhos de sol, porque foi o assunto daquela semana ele ter ido lá, né? E as mulheres começaram a tremer de medo de ver ele. Muitas fizeram xixi na roupa, tremendo, sem brincadeira. Foi essa a reação. E a Jupira se ajoelhou pedindo perdão para ele, tremendo de medo. E antes dele, elas ouviram tudo, né, chorando. Ele entrou, ele viu o banheiro, que era um banheiro, viu os quartos, saiu dali. A Rosa Weber ficou falando um monte de coisa lá e falou para as meninas agradecerem ele, e ele saiu de lá aplaudido na ala D. Só uma mulher falou assim: o meu Deus nos ensinou a orar pelos nossos inimigos. E muitas vezes, seu Alexandre, ela falou para ele, eu subi no monte para orar pelo Senhor, porque eu sei que Deus não se agrada com a morte do ímpio. E muitas vezes eu subi no monte porque a palavra nos ensina a orar pelos nossos inimigos. Ele falou, muito obrigado, sabe? Ele agradeceu com aquela cara, com aquela pose soberba, com as duas mãos assim juntas, com aquela pose que ele faz para falar. E a Força Nacional com as armas apontadas para nós. Aí o que ele repetia, isto não é uma vingança, porque ele viu a quantidade de idosa que estava lá dentro. Então ele repetia isso constantemente, isto não é vingança, isto não é uma vingança.